Reverendíssimo Monsenhor José de Matos, caríssimo irmão seminarista Lucas, reverendas irmãs religiosas, amados irmãos e irmãs, podei-vos assentar. Celebrar a festa de Nossa Senhora Aparecida é para nós, de modo particular, renovar sempre no nosso coração a devoção à Imaculada Conceição de Nossa Senhora Aparecida. Cada um de nós, na nossa história pessoal, tem uma relação íntima com Nossa Senhora. Se eu parasse para perguntar a cada um as graças que já receberam por meio de Nossa Senhora, a gente passaria aqui horas, não é verdade? Essa mãe que sempre roga a Jesus por nós, ela que cuida de nós, sempre está a nós, junto de nós, para nos ajudar a chegar até Jesus. Portanto, celebrar a festa de Nossa Senhora Aparecida, que é a rainha e padroeira do Brasil, é também um momento de agradecimento, um momento de pedir mais graças a ela, mas é sobretudo um momento de afervorarmos a nossa devoção a Nossa Senhora. E justamente esse é o tema da nossa pregação. Essa vai ser a nossa meditação. Em que consiste a verdadeira devoção a Nossa Senhora? Nós escutamos muito bem no Evangelho que Nosso Senhor, ao resumir a sua vida, disse aqueles a quem Ele se dirigia naquele momento, e se dirige a cada um de nós, que Ele atraiu tudo para si. Ou seja, se nós lêssemos a história da salvação de um modo muito resumido, nós percebemos que Deus criou o homem e a mulher no paraíso felizes e que pelo pecado original eles se afastaram de Deus. E o homem procurou de todos os modos agradar ao Senhor. E isso não foi possível. Mas somente com a morte, ressurreição e pela encarnação de Nosso Senhor que o homem pôde de novo receber a amizade com Deus. E justamente Nossa Senhora entra nesse mistério salvífico. Ela, que primeiramente recebeu a missão de ser mãe de Deus, continua a interceder por cada um de nós. E, portanto, levar até o fim dos tempos a salvação que Jesus nos trouxe. Essa é, portanto, a missão, vamos dizer assim, de Nossa Senhora. Santo Irineu de Leão disse que assim como Eva, no paraíso, ao pecar, enrolou, ou seja, deu nó à história humana, Nossa Senhora é aquela que no decorrer da história humana e da civilização, ela vai sempre desatar o nó. O nó, esse nó que o pecado vai prendendo o homem e afastando de Deus. Nossa Senhora vai justamente desatar os nós das nossas vidas e, sobretudo, os nossos pecados, sempre que nós nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos nos perguntar, em que consiste, portanto, a verdadeira devoção a Nossa Senhora? Santo Tomás de Aquino disse que a devoção é um ato da virtude da religião, ou seja, é um ato da virtude que nos torna capazes de agradar a Deus por meio da piedade, por meio da religião. E é justamente, juntamente com a oração, de um dos atos interiores dessa virtude. Portanto, a devoção é um ato, primeiramente, interno, que se manifesta externamente. A devoção também é um ato da nossa vontade, pelo qual a nossa inteligência, iluminada pelo Espírito Santo, oferece a Deus, se entrega, faz de nós uma entrega, um dom ao serviço de Deus. E justamente, em princípio, a devoção é atribuída apenas a Deus. E Santo Tomás continua que a devoção que se tem aos santos não termina neles, mas que em última instância
se dirige a Deus, dado que nos seus santos veneramos, na realidade, a Deus que os encheu de graça e santidade. E, portanto, a devoção a Nossa Senhora e aos santos são atos que participam da única mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Longe de diminuir a importância de nosso Senhor, mas, de um modo muito humano, é um meio pelo qual nós temos mais facilidade de nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso dado a nossa natureza. E por isso, nós temos tantas devoções a nosso Senhor, a Nossa Senhora, aos nossos santos padroeiros, ao nosso anjo da guarda. E no que se refere ao culto, há que ter em conta que este, que é dirigido somente a Deus, pois é um modo de manifestar a nossa dependência, de o adorar sobretudo, de louvar a Deus. Por esse motivo, o culto que atribuímos a Deus distingue-se do culto aos mártires e aos santos, que começou desde muito cedo na igreja, ou do culto à Santíssima Virgem Maria. Se nós lêssemos as diversas orações que existem na nossa liturgia, na oração pública da igreja, nós vemos uma estrutura de oração muito clara. Nós nos dirigimos a Deus Pai, nós louvamos algum atributo divino, a sua onipotência, a sua misericórdia, e nós pedimos, fazemos uma petição por meio de nosso Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo. E as orações que a igreja e também nós dirigimos a Deus, segue essa mesma lógica. Nós sempre nos dirigimos a Deus por meio de Jesus no Espírito Santo. A Deus é atribuída um culto de adoração, de latria, portanto, e aos mártires e aos santos da nossa veneração, um culto de dulia. E no caso de Nossa Senhora, fala-se de um culto de hiperdulia. A devoção a Nossa Senhora é um costume muito antigo na igreja. Ela surge primeiramente da sua primeira missão, da sua maternidade divina e do papel que Cristo lhe reservou na economia salvífica. A Virgem é mãe de Deus, a Theotokos, e nossa mãe. E nesse sentido, o culto mariano teve sempre uma clara conotação cristológica. Ela sempre faz relação a nosso Senhor Jesus Cristo. E por outro lado, Nossa Senhora está e esteve sempre presente no culto da igreja primitiva, como a manifestação que insere a sua inserção no cânon da Santa Missa. Ou seja, o culto mais sublime da igreja, que é a Santa Missa, logo no seu início, inseriu essa veneração, primeiramente, à Virgem, a Beata sempre Virgem Maria. E o mesmo se pode deduzir da existência de alguns edifícios cultuais dedicados a Nossa Senhora, já antes do século IV, na Palestina e na Alexandria. Das pinturas a ela atribuídas nas catacumbas e na célebre oração Subitum Presidium, que é tão cara a nós. Que essa oração, ela se remonta a um costume muito antigo do Egito, foi encontrada no Egito e data do final do século III. E no século passado, a igreja, ao tratar sobre a igreja, sobre ela mesma, portanto, o Concílio Vaticano II, no capítulo 8º da Constituição Lumen Gentium, fala do culto à Santíssima Virgem Maria. Então, nós temos como uma referência, uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, a referência àquilo que a igreja nos ensina. E a Lumen Gentium, nesse capítulo 8º, nos diz, número 66 e 67, que Nossa Senhora, exaltada por graça do Senhor e colocada logo a seguir a seu Filho, acima de todos os anjos e homens, ela que como Mãe Santíssima de Deus tomou parte no mistério de Cristo, é com razão
venerada pela igreja com culto especial. E essa mesma Constituição nos ensina que o culto a Nossa Senhora, apesar da sua singularidade, é essencialmente diverso daquele que se atributa ao Verbo encarnado, a Jesus Cristo, o mesmo que ao Pai e ao Espírito Santo, e ao mesmo tempo que o favorece eficazmente. E nos anima a que nós fomentemos com generosidade o culto à Santíssima Virgem. Sobretudo o culto litúrgico, ao mesmo tempo que insiste com os fiéis, para que tenham em grande estima as práticas e exercícios de piedade para com ela, aprovada no decorrer dos séculos. Ou seja, nós temos várias devoções a Nossa Senhora, a mais famosa é o Santo Rosário, mas temos outros meios de devoções populares, pelos quais nós louvamos a Santíssima Virgem Maria. E São Paulo VI, na exortação apostólica que ele publicou em 1974, chamada Marialis Cultus, sobre o culto a Nossa Senhora, ele nos diz, esse culto é um elemento qualificador da genuína piedade da igreja. Ou seja, é aquilo que nos distingue essencialmente dos nossos irmãos separados, o protestantismo, ao qual, ao negar a mediação dos santos e sobretudo de Nossa Senhora, dizem que esse culto diminui a adoração a Deus. Mas justamente é aquilo que qualifica a nossa verdadeira fé. O culto a Nossa Senhora, a veneração a Nossa Senhora, a devoção à Virgem Imaculada é sempre aquilo que qualifica a verdadeira Igreja de Deus. E ao mesmo tempo nos diz que os fiéis tenham em grande estima as práticas e exercícios de piedade aprovados pela Igreja. São Paulo VI também nos diz que esse é o único canal fácil e com razão e justeza é chamado cristão, pois de Cristo se origina e assume a sua eficácia. Em Cristo encontra a completa expressão e por meio de Cristo, no Espírito Santo, nos conduz ao Pai. E em continuação dessa exortação apostólica, é dedicada os princípios de orientação para a renovação da piedade mariana. São Paulo VI percebeu que na segunda metade do século XX, no século passado, o culto a Nossa Senhora corria um grave risco, ou seja, a piedade cristã, que era fervorosa em todos os séculos, por causa de uma influência protestante, estava mitigando o culto a Nossa Senhora. E com essa preocupação desse pastor, ele vai fazer justamente a definição do que seria o verdadeiro culto a Nossa Senhora. E ele assinala 4 notas que caracterizam uma autêntica devoção a Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora, portanto, em primeiro lugar, é uma devoção trinitária, ou seja, sempre vai fazer referência a Deus Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Filho, e ao Espírito Santo. Também tem uma nota cristológica, porque nasce do mistério e da missão e vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E é também uma orientação pneumatológica, ou seja, é uma orientação do Espírito Santo. Vemos uma relação claramente do Espírito Santo e do Verbo encarnado na anunciação do anjo. O anjo, ao pré-anunciar que ela conceberia o Filho de Deus, disse que o Espírito Santo repousaria sobre ela, que ela estaria sob a sombra do Altíssimo. Mas, sobretudo, ele acrescenta como uma 4ª característica, é uma característica eclesial. Nós podemos ter uma devoção a Nossa Senhora, uma devoção particular, mas essa devoção deve estar sempre ligada à verdadeira fé da igreja. A verdadeira fé que se manifesta justamente na participação, no culto, nos sacramentos. Se nós vivêssemos uma devoção a Nossa Senhora, que é uma falsa devoção no sentido de que nos afastaria da igreja, justamente
marcaria uma nota falsa dessa devoção. Portanto, Nossa Senhora nos conduz à Trindade, Nossa Senhora nos conduz a Cristo e ao Espírito Santo, e também Nossa Senhora nos conduz a participar, a ser um membro vivo da Igreja de Cristo. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 971, tendo para nós a preocupação para renovar, segundo o Vaticano II e a exortação de São Paulo VI, recorda que a piedade mariana é um elemento intrínseco do culto cristão. Não é algo acessório a devoção a Nossa Senhora. E ele ressalta que o culto especial com que é venerada e é essencialmente diferente do culto de adoração a Deus, reservada às pessoas divinas. Conclui afirmando que este culto encontra a sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas a Santa Maria, Mãe de Deus, e na oração mariana como o Santo Rosário. E em último lugar, São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora, ele nos indica 5 características que também resumem a nossa piedade em relação a Nossa Senhora. São Luís disse que a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria é uma devoção interior que parte do coração. Portanto, essa é uma característica essencial da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Se a nossa devoção a Nossa Senhora consistisse somente em atos externos, em fazer obras, ações para aparecer diante das pessoas, nós não estaríamos fazendo uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, porque ela parte, justamente como ele fala, de um ato interior do coração. É do nosso coração que brota o amor, e é justamente de onde deve brotar a devoção a Nossa Senhora. E no segundo momento ele disse que essa devoção é uma devoção cheia de confiança e é uma devoção terna em Nossa Senhora, como o nosso auxílio seguro. Todos nós temos, portanto, o dever, na nossa devoção a Nossa Senhora, consagrar a nossa vida e esperar dela o auxílio oportuno. Como eu disse para vocês, se nós recordássemos muito bem, durante toda a nossa história, nós confiaríamos muito mais em Nossa Senhora. Nós confiaríamos nessa mãe que desde o nosso nascimento até a nossa morte sempre nos encaminha a seu Filho Jesus. É um fato da minha vida particular, que eu relato aos senhores, de que a minha vida e a minha vocação também é um milagre de Nossa Senhora, sobretudo da confiança que a minha mãe, no momento do parto, diante da dificuldade do iminente aborto que os médicos fariam da minha vida, então eu seria abortado, porque a minha mãe teve uma complicação muito grave e não tinha uma solução, não tinha um meio médico, humano, para resolver essa situação. E minha mãe, como uma confiança a Nossa Senhora, pede que pelo menos a minha vida fosse livre da morte. E a vida dela, consequentemente, poderia morrer. Só que nós sabemos muito bem que, pela praxe médica, é a mãe em primeiro lugar, né, em relação ao filho. É a mãe que tem o primeiro lugar. E minha mãe, ao confiar a minha vida a Nossa Senhora, ela pede aquele milagre. O cordão umbilical estava enrolado no meu pescoço e não tinha um meio para se livrar disso. E, confiando em Nossa Senhora, minha mãe pede um milagre. E, milagrosamente, os médicos relatam à minha mãe que o cordão tinha sido desenrolado, né? Esse nó que tinha dado. Por isso que eu citei Santo Irineu, dizendo que Nossa Senhora é essa mãe que desenrola os nós da nossa vida. Mas a minha mãe, ao ver aquela situação, percebe que eu nasci meio que desacordado, meio morto. E os médicos me levam para uma outra sala e minha mãe achou que eu teria morrido. Só que depois, ela alegremente e agradecendo a Nossa Senhora, quando
vê o seu filho nos braços e ela agradece a Nossa Senhora. E nesse gesto de agradecimento, ela me consagrou a Nossa Senhora. E ela pediu a Deus, a Nosso Senhor, que se fosse da vontade dele, que eu fosse um sacerdote. E ela nunca tinha me contado essa história até o dia no qual, quando eu fui para o seminário, eu contei para ela. Então, esse é um exemplo muito vivo que eu relatei a vocês, que é um convite a animar essa confiança, essa devoção à Nossa Senhora, que é uma devoção que deve ser, portanto, interna em primeiro lugar, e uma devoção cheia de confiança. E é uma devoção, sobretudo, que nos leva à santidade. É uma devoção santa, que nos leva a mudar de vida. Se a nossa vida consistisse apenas em fazer obras externas, em fazer novenas, pedidos, que na verdade querendo fazer a nossa vontade, e não levássemos uma vida de acordo com Cristo e com o seu Evangelho, seria uma falsa devoção. E justamente por ser uma devoção santa, nos leva a sair do pecado e imitar as virtudes de Nossa Senhora. Em quarto lugar, a verdadeira devoção consiste em uma devoção constante. Nós facilmente esquecemos dos nossos compromissos. Nós facilmente, levados pelos sentimentos, deixamos de fazer as coisas porque nós não queremos naquele momento, porque nós não temos vontade. E a devoção à Nossa Senhora nos leva justamente a não fundar a nossa devoção em sentimentos, mas na fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. E em quinto lugar, São Luís Grignon Maria de Montfort nos disse que a devoção é uma devoção desinteressada, que leva a pessoa a buscar não a si mesma, mas a Deus. Ou seja, assim como nosso Senhor, pela boca do salmista, nós vemos ele que diz: eis que vem o Senhor com prazer para fazer a vossa vontade. E Nossa Senhora, ao anúncio do anjo, diz: eis aqui a escrava do Senhor. E justamente nós, muitas das vezes, falamos o contrário. Queremos que Deus se reduza às nossas vontades. E falamos um não a Deus. Ou seja, nós queremos reduzir, customizar a nossa fé segundo os nossos gostos, segundo os nossos modos. E justamente a devoção autêntica, uma verdadeira devoção à Nossa Senhora, justamente nos leva a não a busca de si mesmo, mas sempre a agradar a Deus nosso Senhor. Uma vez eu estava no restaurante sentado, esperando a comida chegar, e uma mãe muito aflita também veio relatar que ela tinha uma situação muito complicada com seu filho. Aí ela disse para mim, assim, ela me viu de batina, ela achou que eu era padre já. Eu vou rezar pela senhora assim, que seja feita a vontade de Deus. Talvez seja esse o grande erro que eu tenha cometido naquele momento. Aquela mãe levada pela emoção, ela disse assim: não, seja feita aquilo que eu pedi. Aí eu pensei assim, eu não vou ficar bravo com ela, não vou falar nada, porque ela está passando por um sofrimento muito grande. Mas nós também, muitas das vezes, Nossa Senhora deve olhar para nós, os santos devem olhar para nós, diante dessa oração, que é uma oração apegada no nosso egoísmo. Ou seja, nós temos um pedido que é um pedido verdadeiro, que é a nossa necessidade, que talvez consiste no último auxílio, mas nós não confiamos justamente em Deus. Ou seja, queremos que Deus se reduza à nossa vontade. Queremos que Deus faça aquilo que nós queremos, do modo que nós queremos, do jeito que nós queremos. E os caminhos de Deus, muitas das vezes, são contrários àquilo que nós achamos. E quando olhamos para trás, é justamente quando nós percebemos que a vontade de Deus, quando foi feita, foi a melhor coisa a ser feita na nossa vida. E justamente sobre esse olhar, a devoção à Nossa Senhora nos convida sempre a olhar a nossa história pessoal, de acordo com o olhar de Deus. E olhar também a história da humanidade. Nós vemos tantas situações desesperadoras, situações difíceis no mundo, sobretudo no nosso país, mas nós devemos sempre apresentar essa oração ao Pai, a oração que passa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, por meio dos méritos
de Nossa Senhora. E justamente dar a nossa oração, dar o nosso louvor a Nossa Senhora e nos desapegar desse pedido. Justamente isso consiste a verdadeira devoção. No abandono completo a Deus, porque foi justamente assim que ela fez. Ela não sabia como que se encaminharia a vida sendo a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Ela não sabia como que acabaria aquela missão, mas ela sempre se abandonou em Deus. Aquele faça-se em mim, segundo a vossa palavra, foi algo constante na vida de Nossa Senhora. E também, caríssimos irmãos, por fim, essas características da verdadeira devoção a Nossa Senhora devem sempre acalentar no nosso coração essa adoração que nós devemos, em agradecimento pelos méritos de Jesus, que nós rendemos ao Pai do Espírito Santo. Que seja também sinal para nós de uma autêntica vida cristã, ou seja, no autêntico reconhecimento dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele sofreu na cruz por nós, pelo seu mistério pascal, e que a devoção a Nossa Senhora seja sempre esse meio seguro pelo qual nós encontramos a Deus. Encontramos a Deus em situações corriqueiras da nossa vida, em situações muitas das vezes complexas, difíceis e desesperadoras. Mas, como nós rezamos, debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.